Tem momentos na vida em que a gente se pergunta: por que mesmo com tanto conhecimento eu ainda me sinto perdido, confuso, desconectado de mim? Você já reparou nisso? A gente lê livros, faz cursos, repete frases positivas, tenta entender os porquês, explica tudo para si mesmo e para os outros, mas parece que nada muda de verdade. Por quê? Porque compreender com a cabeça é uma coisa, mas sentir de verdade lá dentro é outra história. É como se a vida estivesse o tempo todo tentando nos ensinar algo essencial, mas a gente insiste em prestar atenção só na superfície, nas palavras, nos argumentos, na lógica. Como se fosse possível racionalizar a alma. Mas não é. Quantas vezes você tentou entender o problema, achando que isso traria alívio? Quantas vezes explicou, justificou, analisou cada detalhe do que aconteceu com você, e mesmo assim, continuou sentindo aquele aperto, aquela dor no peito, aquele vazio que nenhuma explicação preenche? Sabe por quê? Porque a transformação que cura, que liberta, que realmente muda a vida, não vem da mente, ela vem do ser. O ser. Essa dimensão silenciosa, viva, presente, que existe além dos pensamentos. A gente passa tanto tempo perdido no barulho da cabeça que esquece de simplesmente estar. Esquecemos de sentir a vida, de sentir a si mesmo. A mente argumenta, mas o ser reconhece. A mente luta, mas o ser aceita. A mente quer controlar, mas o ser só quer respirar. E é aqui que entra o verdadeiro milagre. O milagre de parar, de silenciar por dentro, de não correr para se explicar, de não se defender, mas sim de observar. Observar a si mesmo com presença. Observar a dor, sem fugir dela. Observar o medo, sem tentar disfarçar com teorias. Observar a ansiedade, sem tentar calar com distrações. E nesse espaço de pura presença, algo acontece. Sem esforço, sem controle. A verdade começa a se revelar. E essa verdade, ela não precisa ser dita. Ela é sentida. É como se algo dentro de você dissesse: agora sim, eu me encontrei. E não porque você leu mais um livro ou ouviu mais uma palestra, mas porque você parou de correr atrás de respostas e começou a ouvir o que o silêncio sempre tentou te mostrar. A vida não pede que você entenda tudo, ela pede que você esteja presente. A mente quer dar conta o tempo todo, mas a alma só quer que você se entregue, que você confie, que você permita que a experiência te transforme de dentro para fora. Essa é a diferença entre o saber que pesa e o saber que liberta, entre acumular conceitos e despertar consciência. E acredite, é possível viver assim, com mais leveza, mais verdade, mais inteireza. Mas isso só acontece quando a gente deixa de viver no automático e escolhe de verdade olhar para dentro. Não para se julgar, mas para se acolher. Essa é a proposta de hoje. Não venha para cá tentando entender mais. Venha para sentir, para experimentar esse espaço dentro de você que já sabe, que já é e que só estava esperando você parar para finalmente se revelar. Então, respira fundo, esquece tudo que você acha que sabe, solta a pressa, solta a cobrança e se permita. Permita-se viver essa experiência com o coração aberto, com a alma desperta e com a coragem de ser quem você é, sem precisar explicar. Porque às vezes a maior resposta é o silêncio que você finalmente consegue escutar.
Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Você já passou por isso, né? De saber tudo na teoria, de ter lido, ouvido, estudado. E mesmo assim, quando a vida te aperta, você reage do mesmo jeito. As mesmas dores, os mesmos impulsos, os mesmos medos. Parece que a ficha não cai. E isso não é porque você é fraco, nem porque não aprendeu direito. É porque ainda não desceu. Ainda não virou verdade dentro de você. A mente entende, mas o corpo ainda resiste. A alma observa, mas você ainda se distrai. A mudança não acontece porque você pensou diferente. Ela acontece quando você sente diferente. Quando aquilo que antes era só um conceito passa a ser vivência. Quando a sabedoria deixa de ser uma ideia e vira pele, nervo, respiração. Tem uma hora em que você para de falar sobre amor próprio e começa, de fato, a se tratar com carinho. Você para de repetir que precisa ter limites e começa a dizer não, sem culpa. Você para de dizer que não quer mais me sabotar e finalmente toma atitudes que honram quem você é. Mas para isso acontecer, você tem que ir além do intelecto. Você tem que ir além da explicação. Porque a explicação é bonita, é lógica, é convincente. Mas a compreensão verdadeira não precisa convencer ninguém. Ela simplesmente muda o seu jeito de existir. E quem está perto sente, sem que você precise provar nada. É por isso que muitas vezes as maiores transformações vêm do silêncio, de um momento de presença profunda, de um olhar interno, de um suspiro que vem do fundo do peito, não de uma nova teoria, mas de um velho padrão que finalmente foi acolhido e solto. A mente grita para ser ouvida, mas o ser sussurra e só escuta quem está presente, só compreende de verdade quem teve coragem de parar de fugir, de olhar para dentro, sem se defender, sem se distrair, sem mais desculpas. A verdade é que a gente cresce tentando dar conta de tudo, mas ninguém ensinou a gente a sentir o que está vivo dentro. Nos ensinaram a responder, a justificar, a correr atrás, mas não ensinaram a estar, a simplesmente ficar com o que é, sem querer consertar, disfarçar ou escapar. E é justamente nesse espaço, quando você para de lutar com a vida, que a vida começa a fluir, porque você deixou de ser um projeto a ser corrigido e passou a ser uma presença que se permite existir, sem máscaras, sem armaduras, sem precisar se explicar o tempo todo. Olha, você não precisa de mais fórmulas, nem de mais conteúdo. O que você precisa é se permitir viver o que já sabe. Sentir com o corpo aquilo que a mente decorou. Abraçar com o coração aquilo que você tanto tentou controlar com a razão. Porque a cura não é um conceito, é um processo. É um caminho de volta para casa, um reencontro com a parte sua que já sabe, mas que você tem ignorado na correria, nas exigências, no ruído da mente. E sabe qual é o segredo? Não é fazer força, é fazer presença. É desacelerar, é ouvir aquele chamado suave que vive sussurrando lá no fundo. Olha para mim, eu tô aqui, eu sempre estive. E quando você ouve isso de verdade, algo muda, algo se alinha, algo se cura. Então, a pergunta que fica agora é:
Você está disposto a sentir mais do que você pensa? Está pronto para deixar de apenas entender, de começar a encarnar o que você busca? Porque esse é o caminho da integração, da verdade sentida, da transformação que não precisa ser explicada, porque simplesmente acontece. Acontece em você e por você. E quando isso acontecer, o mundo inteiro muda também. É curioso como a vida faz isso com a gente, né? A gente passa anos acreditando que já entendeu, que já superou, que já virou a página, mas por dentro tá tudo ali, parado no mesmo lugar. Às vezes disfarçado de autoconhecimento, às vezes camuflado de evolução, mas é só barulho da mente ocupada em parecer desperta, quando na verdade ainda está tentando entender com o ego e não sentir com a alma. Eckhart Tolle fala com muita simplicidade sobre esse momento em que a ficha cai. E é assim mesmo. É um instante de silêncio, uma presença que chega sem aviso, e aí, sem esforço, sem lógica, sem esforço nenhum. Você sabe. Mas não sabe explicar, porque não veio da cabeça, veio de um lugar mais fundo, veio de dentro. Nesse momento, não tem mais briga interna, não tem mais tentativa de convencer ninguém. Você apenas sabe. E isso muda tudo. Porque quando a verdade vem do ser, ela não precisa de prova, ela não precisa de discurso. Ela tem um peso leve, uma força suave. Ela muda o seu olhar, e o mundo inteiro muda com ele. É ali que começa a verdadeira transformação. Não aquela que a gente força, planeja, organiza em metas e planilhas emocionais, mas a transformação que acontece porque você viu de verdade. Você viu o que sempre esteve ali, mas você não conseguia enxergar. Porque tinha pressa, porque tinha medo, porque ainda confiava mais na mente do que na presença. E quando isso muda, o seu corpo sente. A respiração muda, a ansiedade perde força, as palavras diminuem e a sua atenção volta para o agora, porque finalmente você parou de correr atrás da próxima resposta e se permitiu viver a única coisa que existe, o agora. E não se engane, isso não significa que você vai virar um ser iluminado que flutua por aí. Significa que você vai, enfim, estar inteiro onde está, com mais honestidade, mais presença, mais paz, mesmo quando estiver com raiva, mesmo quando vierem os desafios, mesmo quando doer, porque agora você sente, você não foge mais, você habita o que acontece. E esse é o começo da liberdade. A liberdade de não precisar mais fingir que entendeu, a liberdade de não precisar mais se explicar, a liberdade de não se abandonar só porque algo não saiu como a mente queria. O ego vive tentando consertar tudo, ajustar, moldar a realidade ao seu gosto. Mas o ser só observa. Ele não precisa vencer discussões. Ele não precisa estar certo. Ele não precisa ser admirado. Ele só precisa estar. E é nesse estado de presença que as respostas verdadeiras brotam. Não como frases prontas, mas como uma clareza que você sente na pele, como um eu sei, mesmo sem saber explicar, como um chegou a hora, mesmo sem saber o que vem depois, como um isso aqui sou eu, mesmo que ninguém compreenda. O que muda sua vida não é o quanto você sabe, é o quanto você se permite lembrar de quem você é, sem a roupa social da identidade, sem os papéis que a sociedade te deu, sem o peso de ter que dar conta de tudo. A lembrança vem quando você silencia, quando você se rende, quando você aceita que não há nada que precise ser forçado e tudo o que precisa é ser permitido. Talvez por isso, algumas pessoas mudam profundamente, depois de um luto, depois de um tombo, depois de um silêncio imposto pela vida.
porque naquele espaço onde a mente cansou, a verdade encontrou espaço para se manifestar. Então, se você está cansado, se você já leu demais, se explicou demais, se esforçou demais, talvez seja a hora de parar, não por desistência, mas por sabedoria. A sabedoria de quem reconhece que o verdadeiro caminho não se entende, se vive, se sente, se encarna. E quando isso acontece, você não vira outra pessoa, você vira você, inteiro, enfim. Vivemos numa época em que quem fala bem é considerado sábio. Quem tem argumentos bonitos, quem domina o vocabulário certo, logo ganha respeito, ganha seguidores, ganha prestígio. Mas será que isso é sabedoria de verdade? Será que uma fala coerente é garantia de uma alma em paz? A resposta, no fundo, você já sabe. E ela não vem da mente. Ela vem da sua percepção mais íntima. Você já conheceu alguém que dizia tudo certo, mas algo nela não batia? A pessoa parecia iluminada, mas o olhar estava apagado. O sorriso era ensaiado. A presença era vazia. Pois é, porque a vibração nunca mente. Você pode decorar a teoria, repetir frases bonitas, citar livros e mestres. Mas o que você emana, isso não dá para esconder. E é aí que está o grande chamado desse tempo. Não é mais sobre parecer, é sobre ser. Não é sobre convencer, é sobre vibrar. As pessoas estão cansadas de palavras. Elas estão famintas por verdade, por presença real, por alguém que viva aquilo que fala, mesmo que fale pouco. E essa é a chave. Você não precisa de mais um discurso. Você precisa de coerência vibracional. Você precisa que o que você sente por dentro esteja alinhado com o que você mostra por fora. Porque o universo não responde ao que você diz, ele responde ao que você vibra. Ele lê a energia antes de ouvir a frase. E por isso tanta gente se sente esgotada, porque vive ensinando o que não pratica, porque vive sustentando uma imagem enquanto dentro está tudo implodindo. E isso não é julgamento, é compaixão. É olhar com verdade para esse movimento coletivo de disfarçar a dor com performance. Sabe aquele terapeuta que salva os outros, mas vive em conflito? Sabe aquele palestrante que inspira multidões, mas chega em casa vazio? Sabe aquela pessoa que fala lindamente sobre espiritualidade, mas vive de cara fechada, impaciente, reativa? É disso que estamos falando. A desconexão entre o saber e o ser, entre a teoria e a prática, entre o palco e o bastidor. E a verdade é que todos nós já passamos por isso, porque fomos treinados a aparecer, a agradar, a performar, a impressionar, mas ninguém nos ensinou a sentir de verdade. Ninguém nos ensinou a respeitar o tempo da alma, a ouvir o corpo, a desacelerar. A sabedoria do sentir é silenciosa. Ela não grita, ela não precisa de palco, mas ela tem um poder que nenhuma técnica tem, porque ela é verdadeira. Ela não precisa provar, ela apenas é. Tolle nos lembra: você não é o que fala, você é o que vibra quando fala. Você é o que fica quando o discurso acaba. Você é a paz que emana quando ninguém está olhando. Você é o que permanece quando o personagem cai. E essa verdade, ela não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser honesta. Você pode ser um ser humano em construção, cheio de falhas, de sombras, de questões não resolvidas. Mas se o que você fala vem do seu coração,
Se o que você compartilha é algo que você está realmente tentando viver, isso toca as pessoas, porque tem alma. Agora, se o que você diz é só uma repetição do que leu para parecer evoluído, isso até pode impressionar por alguns minutos, mas não transforma ninguém. Porque não tem vida real ali. Só tem ego tentando se manter no controle. Então talvez a maior libertação não seja falar bonito, seja calar o que é mentira, seja parar de sustentar papéis, seja começar a viver aquilo que no fundo você já sabe. Porque a alma não quer performance, ela quer verdade. E você pode estar se perguntando agora: mas como eu faço isso? Como eu saio da teoria e vivo a prática? E eu te digo, não tem fórmula mágica, mas tem um caminho. E esse caminho começa com uma escolha sincera. A escolha de parar de se trair. A escolha de estar presente. De honrar sua própria verdade, mesmo que ninguém entenda. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que te deixe vulnerável. A vida real, a transformação verdadeira, acontece quando você não finge mais. Quando você sente. Quando você se permite ser inteiro, mesmo imperfeito. E é aí, nesse espaço, que tudo começa a fazer sentido. Tem uma dor que muita gente sente, mas quase ninguém consegue explicar. Uma espécie de saudade sem nome. Um vazio que aparece mesmo quando tudo parece estar bem. Você olha em volta, tá tudo certo, tá tudo funcionando, mas por dentro algo falta. Uma inquietação, um suspiro preso, uma sensação de estar fora do lugar. Como se tivesse esquecido algo muito importante, mas não soubesse o quê. E isso não é loucura, não é drama, não é fraqueza. É o chamado do ser tentando te acordar. É a sua essência batendo na porta, te lembrando que você não é só esse nome, esse CPF, esse corpo que corre todos os dias para dar conta de tudo. É como se todos nós estivéssemos procurando voltar para casa, mas sem lembrar o caminho. Porque a vida foi nos afastando. A gente foi se perdendo entre os papéis que teve que assumir, foi se adaptando, se moldando, se defendendo. E aos poucos foi se esquecendo da verdade que mora lá dentro, esquecendo da presença silenciosa que observa tudo com paz, esquecendo de quem a gente era antes de tentar ser o que esperavam da gente. Esse sentimento de não pertencer, de ser diferente, de ser estranho demais para esse mundo, é só a lembrança sutil de que você é maior do que tudo isso. É o eco de uma memória antiga, uma memória que não tem palavras, mas tem vibração. E ela pulsa. Pulsa nos momentos de silêncio. Pulsa quando você sente que está tudo rápido demais. Pulsa quando você se pergunta: será que é só isso mesmo? E olha, não é só isso. Você não veio aqui só para trabalhar, pagar conta e sobreviver. Você veio para lembrar. Lembrar da sua essência, da sua luz, da sua verdade. Lembrar do que você é quando ninguém está olhando. Lembrar do seu centro, da sua calma, da sua força silenciosa. Só que lembrar dói às vezes. Dói porque exige que você se desapegue de muita coisa. Dói porque mexe nas suas certezas, nas suas proteções. Mas também liberta. Liberta porque você começa a ver que não precisa mais se esforçar tanto para se encaixar onde nunca coube. E nesse ponto, muita gente desiste, porque confunde esse vazio com o fracasso. Mas, na verdade, esse vazio é espaço. Espaço para algo novo nascer. Espaço para a verdade florescer. Você não está quebrado. Você está em transição.
saindo da superfície e voltando para a profundidade, saindo da ilusão do controle e voltando para a confiança. Essa sensação de deslocamento que você sente não é um defeito, é um chamado, é um convite da sua alma, dizendo: ei, tem algo mais, olha para dentro, respira, volta para casa. E você não precisa entender tudo de uma vez, só precisa começar a escutar. Só precisa parar por alguns minutos no seu dia, fechar os olhos, sentir o seu corpo e deixar que o silêncio diga o que as palavras não conseguem. Porque dentro de você ainda existe essa memória viva de quem você era antes do medo, de quem você era antes da culpa, de quem você era antes da pressa, da cobrança, da dor. Essa memória é o que te guia, mesmo quando tudo parece confuso. É ela que faz você se emocionar sem saber o motivo. É ela que arrepia seu corpo quando algo é verdadeiro. É ela que te traz paz quando você finalmente para de fugir. Então, da próxima vez que esse vazio aparecer, não tente preenchê-lo com distração. Não tente calá-lo com barulho. Apenas escute e diga para si mesmo: eu tô aqui e eu tô voltando para mim, aos poucos, mas de verdade. Porque é assim que começa o caminho de volta. Não com pressa, mas com presença. E essa saudade que você sente não é tristeza. É lembrança do lar que vive dentro de você. Essa vontade de encontrar algo maior, essa sede por um sentido que vá além do que os olhos veem, isso não é exagero, não é carência e muito menos loucura. Isso é saudade da alma. Saudade de um lugar que você já conheceu, de uma paz que você já sentiu, de um silêncio que, por um breve momento da sua existência, já te acolheu como um abraço quente e depois desapareceu. Eckhart Tolle diz com clareza: a gente não busca o que não conhece, a gente busca aquilo que perdeu o contato. E isso muda tudo, porque não estamos tentando alcançar algo novo, estamos tentando lembrar do que já fomos, do que ainda somos, por trás das máscaras, por baixo do barulho, por dentro da pressa. A busca espiritual, esse chamado profundo por paz, não é um caminho de conquistas externas, é um retorno para dentro, é um reencontro com algo que nunca foi embora, mas que foi sendo encoberto pela dor, pelas exigências, pelas distrações. A felicidade verdadeira não é algo que você constrói, é algo que você desbloqueia. É uma luz que já mora em você, mas que está enterrada debaixo de tanto tem que ser produtivo, tem que agradar, tem que vencer, tem que dar certo. E é nesse ponto que a gente se perde. A gente confunde plenitude com performance, paz com controle, espiritualidade com perfeição. Mas não é isso. A verdadeira espiritualidade é um movimento de volta ao que é simples, ao que é real, ao que pulsa no agora. Por isso, quando alguém diz que não sabe por onde começar, eu costumo responder: comece parando. Pare por uns minutos. Pare de correr, de buscar, de provar. E apenas esteja. Aqui, agora. Respirando com presença, sentindo o corpo, ouvindo o silêncio, aceitando o momento como ele é, sem maquiagem, sem pose. É nesse instante que você começa a lembrar da calma que existe quando você não está se defendendo, lembrar da paz que surge quando você para de resistir, lembrar da beleza que há em apenas ser, sem querer impressionar, sem querer controlar o resultado.
E sabe o que é mais bonito? É que essa lembrança não vem com barulho. Ela não chega com fogos de artifício. Ela chega sutil, discreta, como uma brisa. Mas quando toca, ela muda tudo. Você começa a ver a vida com outros olhos. Começa a ouvir o mundo com mais gentileza. Começa a perceber que aquilo que você tanto procurava já estava aí dentro o tempo todo. Só que encoberto por 1000 vozes, 1000 urgências, 1000 distrações. E aí vem o momento mais libertador de todos. Quando você entende de verdade que não precisa mais se procurar fora, que não precisa subir montanhas nem atravessar desertos para se encontrar, que basta voltar para si, com sinceridade, com presença, com humildade. E isso não é sobre se isolar do mundo, é sobre viver com mais verdade dentro dele. É sobre estar inteiro em cada ato, em cada escolha, em cada palavra. É sobre ser um canal limpo, por onde a paz possa passar e tocar o outro, sem esforço, só pela sua vibração. Então, se você anda se sentindo perdido, cansado, desconectado, saiba que isso não é o fim. Isso é o começo. É o início do seu retorno. E esse retorno não tem pressa, não tem mapa, não tem comparação. É um passo de cada vez, uma lembrança por dia, um silêncio acolhido aqui, uma aceitação conquistada ali. E quando você menos espera, você olha para dentro e sente aquele mesmo calor que um dia já te habitou. Aquela presença que não julga, não exige, não cobra. Ela só é. E aí, você entende. Não era um caminho de chegada. Era um caminho de volta. No fundo, todo esse esforço para explicar, entender, controlar, é uma tentativa de preencher esse vazio. Mas quanto mais pensamos, mais distantes ficamos do agora. A mente não suporta o silêncio, porque no silêncio ela perde o controle. Mas é justamente nesse espaço de não saber, de não tentar, de não se defender, que a verdade aparece. Quando você deixa de tentar explicar a vida e começa apenas a sentir a presença dela, algo mágico acontece. Você não entende. Você é. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.